Muito bem, estamos de volta aqui com mais uma gravação do podcast nesse espaço especial aqui do Resenha CBTD. Olha, o tema de agora é um tema muito diferente e eu vou trazer uma convidada mais do que especial e especialista num tema que eu tenho certeza que você não deve ter ouvido falar. Vou trazer com a gente aqui, posso te chamar de DJ Rocha? Por favor. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. DJ, você é Head de Excelência e Produtos na Humanare. Isso. Fala um pouquinho de você, como é que é esse desafio seu de trabalhar nessa função de Head? Bom, eu tenho o desafio de desenhar experiências de aprendizagem para as organizações, junto com a Humanare. Então, temos uma equipe linda lá para fazer isso. E o nosso prazer, né, a nossa paixão é a aprendizagem corporativa e sustentabilidade, regeneração das organizações do planeta. Bom, e a Humanare? O que a Humanare faz de uma maneira ampla? A Humanare é uma consultoria de desenvolvimento humano que tem o ISD na veia desde que nasceu. Nosso foco muito no social do ISD. E a gente tem soluções que promovem uma maior humanização nas organizações, né, por meio das relações mesmo. Então, como é que eu olho para mim, como é que eu olho para minha equipe, e juntos a gente promove resultados, né, e impacto positivo, né, não só dentro como fora da organização, para todo o ecossistema. Legal saber que eles trabalham com ESG, porque ESG ou ESG, alguns falam até ASG, né, aqui no Brasil, né? Sim. Porque muito se fala, mas poucas empresas têm expertise e sabem exatamente o que trabalhar no ESG, né? A gente tem o nosso foco principal é o S, né? É o S, o social. Né? Isso, e a gente leva para as organizações justamente essa paixão que a gente tem, né? No desenvolvimento delas, em prol delas mesmas e das organizações e do planeta como um todo. Certo. Né? Então, como é que a gente consegue, por meio, às vezes é um programa de desenvolvimento dessas pessoas, ou da liderança, ou um processo de transformação cultural mesmo, que foque, né, no impacto positivo que a gente está promovendo no planeta, mas como é que eu consigo, por meio de programas ou de ações, às vezes até um pouco menores, né, um workshop, uma roda de conversa, um treinamento de um time, uma palestra, né, ou programas mais profundos mesmo de construção desse time em prol de um ambiente ali mais humanizado, um ambiente mais próspero, mais produtivo, que foca sim em resultado, mas não em detrimento de um ambiente bom para aquelas pessoas e para todo o ecossistema também. Quando a gente fala do social, é comum a gente se deparar com situações que emocionalmente elas judiam um pouco da gente, né? A gente vê desigualdades, vê situações de vulnerabilidade, né? Como é que faz como consultor, trabalhando com um projeto assim, para conseguir manter a saúde própria, mental e emocional, trabalhando com essa situação? A gente tem que olhar muito para essa questão da saúde mental e emocional nas organizações, está muito em evidência, né? As empresas voltaram muito a falar disso. O próprio inteligência emocional era um tema que estava um pouco parado há alguns anos atrás e com a pandemia veio muito Verdade. forte, né? Tudo isso que a gente viveu demandou muito da gente emocionalmente e mentalmente. A gente, nas nossas práticas internas, por exemplo, a gente sempre tem, antes de começar uma reunião, ou mesmo quando a gente está começando uma oficina, uma roda de conversa com os nossos clientes, a gente promove um momento de presença mesmo, né? Então a gente para um minutinho ali para a gente trazer a nossa mente, o nosso corpo para aquele momento, sentir o que está acontecendo com a gente. Isso já cria um ambiente ali mais propício ao que a gente vai vivenciar. Isso é uma forma da gente cuidar disso. Né? A gente leva também essas discussões para dentro das organizações, então como é que elas podem, de forma preventiva, olhar para o que está acontecendo ali, né? Nas suas pessoas, as lideranças olharem para elas mesmas também, porque se eu não olho primeiro para mim, como é que eu vou olhar para o outro? Verdade. Tem muito essa questão, se eu não cuido de mim, é igual a máscara do avião. Perfeito, né? Lembrei disso. Exatamente, eu preciso olhar para mim, cuidar de mim para eu poder cuidar do outro, senão eu não consigo cuidar do outro. Então a gente trabalha muito essa questão também de como é que aquela organização está percebendo, como é que as pessoas estão se escutando, a liderança escutando a si mesma, escutando o outro, os próprios colaboradores e olhando o que ela precisa. Às vezes os rituais estão ali, a gente só precisa fomentar para que eles aconteçam olhando também para esse viés da saúde mental e emocional das pessoas.
né? Então, às vezes você não vai inventar uma coisa nova que a organização já não tenha, você já vai usar o que ela já tem, né? E aí você promove essa potência, promove essa escuta e esse cuidado ali dentro, né? Então, é isso que a gente tenta levar também para os nossos clientes. Agora nós vamos entrar nesse assunto. Eu não conhecia e acho que quem está assistindo a gente aqui também não. A DJ, ela fala sobre design de culturas generativas. Regenerativas. O que é isso? Regenerativas. Então, não basta mais a gente ser sustentável, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com o nosso planeta, o que está acontecendo com as nossas pessoas. Você trouxe muito bem essa questão do quanto é difícil a gente ver o que está acontecendo no nosso entorno. Mas não basta a gente ser sustentável mais. A gente precisa ser regenerativo. O que é isso? É um olhar além da sustentabilidade, né? Como é que não é só eu tornar aquilo, por exemplo, uma floresta, né? Replantio, mas como é que eu vou além? Então, se eu sou uma indústria que eu uso água que vem de um rio, como é que eu devolvo essa água, né, passa pelo meu processo produtivo e eu devolvo isso melhor, inclusive, do que a qualidade da água que eu recebi. Então, eu posso olhar para isso, eu dei um exemplo aqui de uma indústria, mas isso pode ser olhado de qualquer ponto de vista, né, de qualquer negócio que você esteja atuando. Então, como é que eu consigo, por meio das minhas práticas, né, para dentro e para fora, devolver algo melhor do que eu peguei? Uau! Né? Esse conceito ele vem muito do Daniel Wall. O nome do livro dele é Design de Culturas Regenerativas, e ele traz essa reflexão de como eu, como indivíduo e como organização, promovo práticas regenerativas. Então, por exemplo, se eu estou selecionando um fornecedor para atuar com a minha organização, por que não escolher fornecedores que também tenham, né, valores ligados a um impacto positivo social e ambiental para fazerem parte, né, da minha cadeia ali, da minha cadeia de suprimentos, né, e juntos a gente está promovendo um impacto maior. Se eu quero promover impacto social, eu só busco fornecedores enormes. Eu estou buscando alguns fornecedores que são menores, que podem também trazer benefícios, aí o benefício para eles, benefícios para mim, e que eu posso promover, né, essas empresas, e também estou ali, né, causando impacto positivo com isso. Então, é repensar algumas práticas, não é, às vezes, inventar algo novo, é só achar um novo caminho, um novo fornecedor, né, uma nova forma de fazer, para que eu promova esse impacto positivo no mundo. Então, é isso que a regeneração prega, né? Ir além da sustentabilidade. E obrigado por me corrigir no começo, né? Eu falei regenerativo e é regenerativo. Mas o generativo está ali junto também, sabe? Que até se eu olho hoje do ponto de vista da tecnologia, né? Vem aí o ChatGPT, né? Por exemplo, é um exemplo que está muito na moda hoje. Mas o generativo dele vem um pouco também desse viés, né? Como é que eu pego algo, né? Vem uma pergunta para mim, às vezes uma pergunta poderosa, eu sabia fazer essa pergunta, mas que eu devolvo algo que vai um pouco além, né? Eu estou ampliando ali a minha inteligência também fazendo isso, né? Quando eu estou buscando um novo fornecedor, eu estou vendo um novo modo de fazer as coisas, um novo ponto de vista. Eu estou ali ampliando também o meu repertório, né? Então eu estou promovendo algo maior também fazendo isso, né? Não sei se ficou claro aí do que é esse regenerar. Às vezes parece muito longe da gente, mas não tá. É uma prática simples que você vai revisitar uma fase do seu processo para que você cause impacto melhor para quem está recebendo aquilo, né? Mesmo dentro entre áreas que são clientes e fornecedoras, como é que eu revejo alguma parte do meu processo que eu cause algo melhor para quem está recebendo aquilo do que como eu faço hoje. Então, se eu tiver essa preocupação, esse modelo mental na hora que eu estou revisando um processo, na hora que eu estou definindo um produto ou um serviço que eu vou prestar, né, do que eu estou causando com ele de impacto, eu já estou indo para o caminho do regenerativo, sabe? Sim, não, acho que sim, a ideia, né, é maravilhoso. O que eu fico pensando, um dos desafios que vocês devem ter, como é que você consegue sensibilizar as empresas? Então, às vezes, tem que começar pequeno, né? Bem na linha do ágil mesmo. Se a gente olha para o desafio, parece enorme, né? Mas
eu escolher um novo fornecedor, será que é muito difícil? E eu olhar se ele tem valores similares a isso que eu estou buscando? Não é uma prática que, nossa, que difícil. Não é. É só, às vezes, você pensar de uma forma diferente. Então, eu posso começar pequeno, né? Eu posso começar conversando com alguns stakeholders, né? Áreas ali que estão junto comigo, né? Em vez de eu pensar sozinha numa solução, por que eu não envolvo áreas diferentes para pensar naquela solução? Já é um caminho. Sim. Né? Isso também faz parte de uma regeneração. Os problemas do mundo hoje estão tão complexos, né? A pandemia foi um exemplo. A gente precisou juntar países para resolver o problema, né? Mas juntou cientistas do mundo inteiro para resolver. Isso está acontecendo em todos os níveis. Aconteceu no nível de país, acontece no nível de empresas, no nível individual. Hoje os problemas estão muito complexos para a gente resolver sozinho. Verdade. Então a gente precisa juntar pessoas, áreas, organizações, países para a gente conseguir resolver. Sabe, com esse exemplo que você trouxe, ele me remeteu muito à experiência do primeiro emprego, né? Se ninguém der uma oportunidade, é o caso do fornecedor, né? Um fornecedor menor, se ninguém der a oportunidade, ele vai continuar pequeno sempre, né? Exatamente. E esse movimento começa muito assim, muito na liderança, né? Muito da organização querer fazer esse movimento e que o ESG, querendo ou não, está trazendo essa necessidade, né? Quem não acordou ainda, uma hora vai acordar pela dor, né? Mas vai acordar. Mas é muito dessa intenção. A gente tem muitas empresas que estão fazendo bem para o mundo. Né? Empresas vinculadas que já são certificadas do Sistema B, humanizadas, então são são empresas que já estão dando exemplo. A liderança dando exemplo dentro de casa, outras empresas que a gente pode se inspirar, que estão nesse caminho da regeneração e que é possível fazer, sabe? É só querer, é vontade. Né? Sim. Eu sei que acabou o tempo, mas eu vou fazer mais uma pergunta para a DJ aqui, posso? Pode, claro. Se você estivesse agora recebendo um poder gigantesco de mandar uma mensagem no WhatsApp de todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, o que você mandaria para ela falando sobre esse tema? Conectem-se, olha, foi até difícil para mim, conectem-se de forma genuína, que é a conexão entre elas que vai começar... De alma. Movimento, conexão de conversa, de escuta genuína, de eu entender de fato como é que a gente entende o outro e constrói junto. Porque se a gente não construir junto, para construir junto a gente precisa se juntar. É verdade. Então eu preciso criar conexões significativas e genuínas mesmo, né? A gente quer estar e quer construir junto. Porque só junto que a gente vai conseguir reverter a situação que a gente tem, não só dentro de casa, nas organizações, como fora, né? E começa o movimento em casa mesmo, que eu comecei vários movimentos em casa que são super legais, podem parecer pequenos. Você fala, eu vou trocar aqui esse produto para um mais sustentável, eu vou fazer uma embalagem de papel usando jornal para eu limpar, né, a caquinha lá dos meus gatinhos. Sim. É pequeno, isso não vai provocar resultado nenhum. Vai, a gente tem que começar com a gente. Se a gente não começa dentro de casa, a gente não vai levar para o mundo. Então... Quer saber mais sobre design de cultura regenerativa? Como é que te acha na rede? Bom, no LinkedIn, Dijanane Rocha, no Instagram, DJ Rocha, DJE Rocha. E é isso. Beleza, te agradeço demais, aprendi aqui algo realmente novo e parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Obrigada, é um prazer falar sobre isso. Valeu. Obrigada. Gente, fechando aqui então mais uma edição do nosso podcast, edição especial, diretamente aqui do espaço do Resenha CBTD, quem expande e você. Te vejo no próximo episódio. Tchau!